Este é um assunto polêmico que gera discussão, é debatido, não se chega a um consenso e cai no esquecimento. E tempos depois volta a ser discutido, e gera um ciclo interminável. Pedimos um pouco de paciência, porque temos que fazer um preâmbulo, uma consideração, antes de abordar este assunto polêmico. Casamento. Há cerimônias de casamento, que ficam apenas na parte religiosa. Mas geralmente, após a cerimônia de casamento, há uma recepção. Independente da classe social, a família da noiva ou do noivo oferece um jantar, ou um lanche. Quando as famílias não têm condição financeira de contratar um buffet, uma casa de festa, a recepção é numa área do próprio templo religioso, ou na casa dos pais da noiva, ou noivo. E quem fica responsável pelo fornecimento, pela quantidade de bebidas e de comida a serem servidas aos convidados? Quem deve se preocupar administrar, gerenciar e ver se há bebida e comida suficientes para todos? Quem deve cuidar disso? A. Os pais dos noivos. B. Os noivos. C. Os convidados. É quem está oferecendo, pagando pela recepção. Diretamente quando não tem buffet, indiretamente quando tem buffet. E você fica perguntando qual o motivo disso tudo? Porque a preocupação de quem gerencia a recepção. Bodas de Caná. Quando estamos no sistema religioso, e vemos o padre ou pastor pregando a respeito do primeiro milagre do Messias. Apesar da leitura do texto, a passagem que relata o evento, não paramos para analisar. E nem os sacerdotes fazem esta análise. 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: Fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: Enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: Tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: Todos costumam pôr primeiro o bom vinho e, quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. O nome do Messias é Emanuel, e não Jesus. Diz o texto que Maria estava ali no casamento. Ela havia sido convidada. Tanto é que o texto diz que o Messias também foi convidado com seus discípulos. Logo, Maria, Emanuel e seus discípulos foram convidados para o casamento. E o vinho estava quase no fim. A preocupação deve ser de quem? Dos pais dos noivos, de quem está se casando, ou dos convidados. Se Maria era uma das convidadas, porque ela foi chamar o filho dela, que também era um dos convidados. Quem tinha que se preocupar com o vinho eram os pais dos noivos, e não uma convidada. O que gera outra pergunta: como uma convidada ficou sabendo disso? Esse assunto é tratado reservadamente, para que os convidados e os noivos possam desfrutar da festa sem preocupações. Não é de hoje que sabemos que as escrituras foram corrompidas, adulteradas.
O casamento era sim, do Messias Emanuel. Maria Madalena. Mas não era com Maria Madalena, como alguns gostam de proclamar. Eles se conheceram depois, e ela já era casada. Por isso foi pega em adultério. Se fosse casada com ele, os escribas e fariseus saberiam que ela era esposa dele. Necessidade de ser casado. Ele era, e é, rabi, rabino, mestre. E no contexto social daquela época, era obrigatório que um rabi fosse casado. Exceção talvez, entre os essênios. Apesar dos conflitos, discordâncias e tudo mais, os saduceus, fariseus, doutores da lei reconheciam a legitimidade do ministério do Messias, de que ele era, realmente um mestre, rabi, rabino. Se ele fosse solteiro, não aceitariam como rabi, mestre. Então quem era, qual o nome da esposa de Emanuel? A Bíblia não diz. Ou, porque originalmente nunca falou nada. Ou então, porque esse povo, que ama adulterar as Escrituras, removeu por completo. Não acredite em tudo como está escrito, porque na Bíblia, há muitas adulterações.